Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui, começar pelo meu colega Bolor, presidente da nossa comissão de regularização, pelo qual eu faço parte também. Cumprimentar o companheiro vereador José Polici Neto, cumprimentar a senhora Zuleika, representante aqui do cartório, o doutor Henrique esteve aqui também com a gente numa reunião sobre a discussão de lei de ex, né, presidente? A Tininha, vereadora Tininha, nossa amiga, nossa colega, vereadora, o doutor Marcos Moreira, presidente da OAB, né, e meu amigo Teco, né, que foi presidente dessa casa, vereador. Completar todos vocês. Dizer, vereador, eu acho que esses momentos, esses debates são muito bons, porque realmente a gente fica muito inspirado, né, quando a gente assiste uma palestra como essa. Eu estava falando aqui para o vereador Bolor, que acho que tem muita gente que cuida dessa coisa da regularização fundiária que tinha que assistir a sua palestra, porque realmente isso estimula a gente, exercita o nosso cérebro quando a gente começa a tratar disso, porque eu acho que para tratar dessa questão realmente você tem que se aprofundar no tema, né? E eu sinceramente gostei muito, eu na verdade assim, eu sou um leigo, mas eu gosto muito de pesquisar isso e já venho há muito tempo, e também sou um apaixonado por esse tema, e não só porque eu sou apaixonado, por uma questão de necessidade também, que eu vim para Itapevi numa situação também até de moradia, e foi onde que tive condição de comprar um meio lote para morar, e esse meio lote era irregular, e por conta disso, talvez eu até entrei na política por conta disso, né? E que hoje a nossa cidade carece também de toda essa legislação, essa farta legislação do ponto de vista da legislação federal, que hoje nós temos, assim, se a lei 6766 ela proibia algumas coisas, né? Veio a Constituição Federal no artigo, como Vossa Excelência disse muito bem, no artigo 183, a questão do uso capião. Depois nós tivemos a lei do Minha Casa Minha Vida, que de uma vez por toda deu todas as ferramentas que o administrador público precisa para poder regularizar as moradias e resolver o problema de moradia do povo, né? E quando eu falo que eu sou apaixonado por isso, eu vou até além, vereador. Eu fiz uma frase um dia assim, no momento de pensando sobre isso, a disputa, o que o homem precisa da terra. Eu fiz uma frase assim que foi Deus quem fez a terra, e as fronteiras quem fez foi a guerra, né? Por que isso? Porque a terra, e a gente percebe que a disputa pela terra, essa luta pela terra, desde o começo, desde o início do mundo, né? E que na verdade hoje a terra muitas vezes ela passa a ser produto de especulação imobiliária, e que o povo precisa de morar e não tem a terra para morar, e que muitas vezes se tem conflitos, e que não se resolve nunca, e daí que precisa dos governos, da legislação para poder fazer isso. Dizer, vereador Polici Neto, que é um momento interessante. O vereador Bolor havia apresentado já na legislatura, no ano passado aqui, esse projeto de lei, e foi um momento que pegou essa efervescência da discussão da lei de ex aqui no nosso município, e do plano, da revisão do plano diretor. E nós já travamos aqui uns 2 ou 3 debates, né, Bolor? E aí eu acho que é nessa hora que os vereadores têm que mostrar o papel dos vereadores, porque o executivo, ele manda a legislação aqui, ele manda as propostas de lei na necessidade do executivo, e cabe a nós, vereadores, apresentarmos muitas vezes a necessidade que a população, que não chega até o poder executivo, mas que nós estamos no dia a dia na rua e nós percebemos isso, né? E foi interessante esse momento porque nós aproveitamos a discussão aqui do plano diretor, da revisão do plano diretor, para a gente discutir, por exemplo, aqui a questão do desdobro, que hoje não está permitido o desdobro na nossa cidade, né? E nós aproveitamos para discutir isso, e estamos avançando bastante. Nós aproveitamos, por exemplo, que agora está entrando aqui os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, da faixa de 0 a 3, que até então nós não tínhamos ainda, e nós começamos a discutir, por exemplo, a lei de ex, que vem de encontro a tudo isso, o projeto de Vossa Excelência, que coloca muito bem questão, que não é só apenas você fazer empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, porque o investidor, ele vem com o interesse de ganhar dinheiro, ele não vem com o interesse de resolver problema de moradia de ninguém,
O governo entra com subsídio, paga uma boa parte dessa moradia, mas o investidor ele não vem aqui preocupado com quem vai morar nessa casa, se ele está precisando, ou se ele está comprando uma casa a mais. Então, cabe ao poder público, e daí foi onde que nós travamos o debate aqui, onde que a gente colocou o seguinte: nós votaremos a lei de ZEIS amarrada com as questões, por exemplo, de áreas públicas, de áreas invadidas, né? E nós temos diversas situações que muitas vezes, doutora, você tem, quando se trata da questão da titularidade ou mesmo da questão do uso capião, uma área pública é diferente, como disse muito bem aqui o vereador Pólice Neto, é diferente de uma área privada, porque a área privada talvez você resolva ela de forma mais prática, mais rápida, por conta do uso capião, né? Você tem mais legislação para isso. Você morou lá 5 anos, pode ter questionamento, mas realmente você ganha. Agora, a área pública, por exemplo, não se dá uso capião, e daí você tem que usar de outras ferramentas que dá para se criar pelo poder público municipal, para poder destinar essas áreas, e que muitas vezes o doutor Henrique levantou aqui, por exemplo, a questão da área pública também não se trata só de uma área de uso comum. Tem, por exemplo, as áreas dos bens dominicais, tem áreas que requer desavetação. Então, tudo isso nós temos que discutir, aprofundar na legislação, porque senão a gente faz uma legislação manca, doutor, e amanhã ou depois, eu não consigo regularizar essa área porque a lei de ZEIS que vocês fizeram lá, vocês votaram lá, não trata dessa questão, então eu não posso, né? Então, eu acho que esses debates são importantíssimos, enriquecem muito para a gente. Quero dizer que eu estou muito contente, muito satisfeito de participar dessa audiência, porque nós podemos agilizar isso. Nós temos um modelo, um caso aqui de reurbanização, vereador Pólice Neto, que é o caso lá do Areal, né, Bolor? E que até hoje não se finalizou a regularização do Areal. Porque também na época, quando se deu lá início a isso em 2002, não tinha a lei do Minha Casa Minha Vida, né? Isso não se finalizou até hoje. E que hoje você, olha só, 12 anos depois, as pessoas ainda não têm a titularidade. E que diante da lei do Minha Casa Minha Vida, se a gente transfere isso para a legislação municipal, e se a gente faz a gente regulamenta todo esse arcabouço de legislação federal que nós temos, nós podemos fazer um processo desse em 1 ano, 2 anos, né? Em 1 ano, 2 anos nós podemos fazer isso. Então dizer que, eu quero finalizar aqui, não quero me estender muito contente. Eu acho que eu que venho pesquisando isso há muito tempo, eu fiquei muito contente mesmo pela explanação de toda essa, de demonstrar para a gente, muitas vezes, da certeza que a gente tem, né, Bolô? Que muitas vezes nós travamos aqui, nós somos uma voz muda, né, Tininha? De dizer aqui uma voz muda, Teco. Eu me lembro aqui quando Vossa Excelência sancionou a minha lei da numeração oficial, que era tão simples, e eu citei aqui um dia desse, que é uma forma de regularização também das pessoas, e que na época eu tinha pessoas contrárias a uma ideia minha de regularização de número oficial, né? E às vezes tem coisa tão simples que você pode fazer pelas pessoas, e que muitas vezes a gente se torna uma voz muda aqui dentro desse parlamento, aqui dentro dessa casa. A gente se torna uma voz muda. Mas quando a gente percebe que nós estamos no caminho certo, que esses debates que nós fazemos aqui, nós estamos convictos que isso é certo, e que a gente assiste aqui uma palestra como essa, que Vossa Excelência nos apresentou aqui, a gente fica mais imbuído dessa convicção, dessa certeza, e nos reforça mais nos argumentos de tem que ser da forma que nós queremos que saia dessa casa, Tininha e Bolô. A lei de ZEIS da forma que nós queremos, ela vai ter que sair da forma que nós estamos propondo aqui. E nós não vamos aceitar de forma nenhuma que ela não seja da forma que nós estamos propondo aqui. E nós vamos, e eu acho que isso é a certeza até que nós temos que passar para nossos colegas vereadores, de que nós não estamos errados, nós estamos certíssimos. Então, eu não quero estender, então eu só quero agradecer e dizer que estou muito feliz, muito contente mesmo de ter participado dessa reunião, e aí, Bolor, o projeto aqui de Vossa Excelência, da Tininha, da bancada do PSB, do Aquidênis, né, e o Bolor, na época, marcou uma reunião em São Paulo, vereador Pólice Neto, e eu, infelizmente, não pude participar. Eu sou muito interessado nesse tema, mas, infelizmente, no dia eu não pude participar, mas tive o prazer de estar acompanhando a sua palestra aqui. Nós temos essa questão que nós sabemos, Bolô, da iniciativa, de quem pode ser, do Legislativo ou do Executivo, né? Então, esse projeto, na verdade,
ele ainda está parado aqui por conta desse questionamento, né, Bolô? Mas de qualquer forma, ou seja, de iniciativa do Legislativo ou do Executivo, o debate está colocado na mesa. O debate é esse. Não pode ser uma legislação inferior a essa, ela pode ser melhor do que essa. Pode alguém aparecer e apresentar alguns pontos, algumas coisas para melhorar. Porque um projeto desse que chega nessa amplitude, ele já passou por diversas discussões, ele já foi a campo, né? Então não tenho o que dizer que um projeto desse não pode ser aprovado, né? Não tenho o que falar. Então dizer, só para finalizar mesmo, estou muito contente e muito mais firme nessa luta que a gente faz aqui, Bolô, e vamos caminhar junto nisso. Muito obrigado.